o nosso boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós e que nesta noite possamos, unidos em nome dele, levarmos mais luz e sabedoria e sensibilidade amorosa em nossos corações. O nosso tema da noite de hoje, do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 20, a felicidade não é deste mundo. E nós vamos ver que a grande questão que todos nós buscamos é a felicidade. Se nós analisarmos, todo mundo está em busca da sua felicidade, do seu bem-estar, mesmo que a maioria de nós não tenhamos a mesma compreensão de felicidade. Mas está bem claro na nossa sociedade que a felicidade está muito pautada na aquisição dos bens materiais, nos prazeres físicos, nas ilusões. Nós vendemos isso, a sociedade vende e nós também consumimos. E acreditamos e nos iludimos que essas, na verdade, seriam as práticas que colaboram para a construção da nossa felicidade. Joana de Ângeles vai nos dizer que o nosso equilíbrio interior, a nossa consciência tranquila, o nosso bem-estar, só vai ser conquistado o bem-estar quando nós entendermos que as ilusões nos aprisionam. Então ela diz que são 3 grandes ilusões que nós precisamos superar para conquistarmos essa paz interior, esse bem-estar ou essa felicidade no sentido mais comum. Então ela diz que a primeira ilusão é a ilusão do ter, que para toda a sociedade é colocado como felicidade. Eu vou ser feliz quando eu comprar minha casa, quando eu comprar meu apartamento, quando eu comprar meu carro novo, quando eu me formar, quando eu montar meu consultório, quando eu me casar, quando eu tiver 10 filhos, quando. Nós estamos sempre colocando a felicidade nas contingências da vida, nas coisas que nós sabemos sequer se elas vão acontecer ou não, ou direcionando para esse aspecto material. Então essa seria a grande ilusão do ter. E que como a nossa sociedade é capitalista e consumista, ela vai investir nisso, porque senão os produtos não são vendidos. Se a gente imaginar que basta só um shampoo, não é? Um tipo só, ninguém vai comprar os outros. Então é preciso colocar necessidades de consumo para que os produtos sejam vendidos e as pessoas se enriqueçam e nós tenhamos a ilusão de que vamos ficar mais bonitos e felizes. Então, nessa perspectiva, essa ilusão do ter e do parecer é muito forte. Porque ela diz, a ilusão do parecer. Então eu preciso aparentar que estou bem, mesmo não estando. Eu preciso aparentar que sou rico, mesmo não sendo. Eu preciso aparentar nas mídias que sou feliz, mesmo não sendo. Mesmo tomando um mundo de remédios. Mas estão lá postadas coisas maravilhosas, lugares maravilhosos, fotos montadas, para que eu aparente que sou feliz. Então, primeiramente, superar a ilusão do ter. Nós não somos o que temos, o que possuímos, nós somos o que damos. Nós somos o que no interior possuímos e não no exterior. A ilusão do parecer e a outra ilusão, a ilusão do prazer. De acharmos que dando prazer demasiado, nós vamos ser felizes. E aí nos equivocamos e nos viciamos em toda a ordem, inclusive na alimentação. Então essas ilusões levam as pessoas a acharem que elas são melhores se elas usarem roupas de grife. Elas vão ser mais respeitadas se elas tiverem um carrão. Elas vão ser felizes se elas tiverem as coisas. Levam a imaginar que elas só estarão felizes se estiverem nas festas, mesmo que consumindo drogas. Elas só vão conseguir dar risadas se estiverem bêbadas. Então todas essas ilusões
jamais significam felicidade, mas elas são vendidas como felicidade, nos comerciais, na mídia, em toda parte. E muitos de nós nos deixamos levar por isso. Por todos os tipos de cirurgias, por todos os tipos de aquisições, por todos os produtos que aparentam e que não nos deixam de fato sermos felizes. Então, essa felicidade que muitos pensam que está na fama, no sucesso, no dinheiro, na posse, na saúde física, que muitas vezes a pessoa está com saúde física, mas mentalmente não está bem. Emocionalmente não está bem. Enquanto não sairmos dessas ilusões e entendermos o ser espiritual que somos, a perspectiva do espírito, a interação espírito-matéria, que evoluímos à medida que passamos por experiências diversas, enquanto não entendermos o sentido da vida, nós não construiremos a verdadeira felicidade. Inclusive, nesse mesmo capítulo, tem outra mensagem que fala que muitos pensam que a felicidade não está no berço, que não há mais a criança, no fogão sem lume. E o Espírito vai mostrar que todas essas são experiências evolutivas do ser. Que a Terra, como é um planeta de provas e expiações, ela não pode ter ainda essa felicidade plena. Mas nós vamos chegar a ver o que é que a doutrina espírita diz, do que é possível dessa construção da felicidade. Então, em que consiste realmente a felicidade? Se o mundo é de provas e expiações, e nós estamos aqui para um aprendizado, então, o que é que significa construir essa felicidade possível dentro ou vivendo experiências num planeta de provas e expiações? Conta-se que uma jovem estava desesperada e caminhando por uma rua, revoltada com a vida dela, porque ela não podia comprar o que queria. Ela tinha recebido um fora e ela estava muito triste andando pela rua. E ela vê um homem caminhando, empurrando uma carroça, um vendedor. Esses vendedores de frutas, que saem empurrando as carroças e vendendo. E ela passa e diz: está vendo? Olha aí, olha esse coitado. Deve ser mais infeliz do que eu. Não tem nenhum animal para puxar a carroça. Aí se dirige para ele: me diga uma coisa, o senhor é um homem feliz, não é? Aí o homem olha para ela e diz: moça, por que você diz isso? De jeito nenhum, eu sou um homem feliz, mas o senhor não tem nenhum animal para puxar a sua carroça. Ele diz: mas eu não preciso, eu tenho força suficiente para empurrar minha carroça, e eu sou muito feliz porque saio pelas ruas, vendendo minhas frutas, dando bom dia às pessoas, revendo as pessoas que eu as conheço. Não, moça, eu sou muito feliz, eu só fico triste quando eu passo pelos lugares e não vejo as pessoas felizes. Mas receber um bom dia de uma moça tão bonita como você, com certeza você deve ser muito feliz. E aí a gente fica pensando, a frase do Eclesiastes quando diz que a felicidade não é deste mundo. Mas de que felicidade nós estamos falando? De que lugar é esse em que eu me coloco para dizer o que é felicidade ou não? Porque nós imaginamos que a felicidade só está na beleza física, nas posses materiais, no sorriso que se apresenta e nas imagens postadas. Difícil para nós é perceber que uma pessoa que está num leito de dor e que está feliz por receber a visita de amigos que não via há muito tempo. Para nós ainda é difícil compreender que um paciente terminal pode concluir o seu processo de reencarnação agradecendo a Deus, deixando recados amorosos pelos amigos: eu estou indo, que bom que você veio me visitar, que bom que eu tenho tempo, Senhor, para resolver os problemas, orientar a família, e sou grato pelos anos que vivi. Parece que é meio difícil encontrar experiências assim, mas elas existem. De pessoas que, passando por situações dolorosas, são capazes de compreender que elas não são diferentes das outras.
que elas, igualmente como as outras, também perdem, entre aspas, entes queridos. Também passam por decepções amorosas. Também passam por dores. E elas não se sentem nem superior às outras, eu posso passar por isso, e nem inferior às outras. Por que isso comigo? Por que comigo? Quando nós fazemos essa pergunta diante das dores e das provações, é porque nós nos sentimos que somos tão bons, tão maravilhosos diante de Deus, e como é que Ele concede sofrimento a um ser tão especial, tão evoluído. Esquecidos de que Jesus passou por todo o sacrifício da cruz e Ele não merecia nada, e fez isso para nos ensinar que é possível se passar pelas dores e provações de alma erguida, de coração forte, com pensamentos bons e ainda tendo a capacidade de perdoar. Esses são os verdadeiros resilientes, amorosos, que já têm uma base na alma. A maioria de nós estamos num processo de construção dessa felicidade. Então, afinal, o que é felicidade? Num momento bem específico de nossas vidas, quando alguém está numa UTI, quando o rim volta a funcionar, os enfermeiros são os primeiros a dizer, graças a Deus, o paciente 21, o rim voltou a funcionar. Infelizmente, alguns ainda usam o número, né? Do leito tal, não usa o nome. Quando a gente se humanizar mais, nós vamos saber o nome e dizer, seu fulano, dona fulana, está melhorando. Para aquele momento, aquele paciente que acorda na UTI e que sente que seu rim voltou a funcionar, que seu intestino voltou a funcionar, isso é uma coisa maravilhosa. É uma alegria imensa. Nós geralmente não conseguimos enxergar essa felicidade cotidiana, felicidade do prazer do dia a dia, do momento, das coisas que acontecem e que estão se encaminhando. Isso passa pelo espírito da gratidão, de quando nós já conseguimos enxergar as coisas boas que acontecem conosco. Mas nós vamos ver Aristóteles, o grande pai da filosofia, da lógica e de tanta coisa linda que ele deixou para nós, o seguidor de Platão, dizendo que a felicidade é um estilo de vida e que o ser humano, para ser feliz, deveria conquistar as virtudes e exercitar constantemente dar o melhor de si. Não é à toa que ele é considerado o pai do pensamento judaico-cristão, porque ele vai falar justamente da aquisição das virtudes, que a felicidade está em ser bom, em ser justo, em ser honesto, em praticar coisas boas. E mais na frente a gente vai fazer uma ponte desse pensamento com a filosofia espírita. Então, o ser humano, segundo Aristóteles, a melhor forma de conseguir ser feliz é através da conquista das virtudes. Cultivar as boas virtudes é a única forma de alcançar a felicidade. Então nós vamos ver que outro grande filósofo, não nessa perspectiva metafísica e espiritual ainda que Aristóteles traz mais metafísica, nós vamos ver Epicuro também preocupado em definir a felicidade. Também filósofo grego, diverge um pouco da filosofia aristotélica, porque ele não acredita em nada após a morte e fala que nós não deveríamos nos preocupar com a morte, mas ele falava na felicidade, na dimensão humana, terrena, aqui. Que a felicidade poderia ser encontrada no equilíbrio entre a temperança e o saber viver. Que a felicidade poderia ser encontrada em conversar com um amigo, em beber um copo de água fresca, em fazer uma visita. E Epicuro, ao contrário de que muitas divulgações são feitas erradamente, ele não prega o exagero dos vícios e o abuso dos vícios. Ele diz que é para se viver sim com temperança. É para viver o dia, a valorização do dia, mas não naquela ideia de que viver exageradamente os vícios e os bens materiais. Ele fala desse equilíbrio e ele vai dizer que o homem sereno procura serenidade para si.
E vai dizer mais ainda que nenhum prazer em si mesmo mal, porém certas coisas capazes de engendrar prazeres trazem consigo um maior número de males do que de prazeres, já nos mostrando que devemos refletir se algo que nos traz prazer realmente gera a felicidade. E para a gente saber disso, nós temos que analisar, como diz a doutrina espírita, as consequências. Para você saber se uma coisa é realmente ruim ou é boa para você, analise as consequências. E o outro critério, se alguém fizesse isso que eu estou fazendo, fizesse comigo, como é que eu me comportaria? E aí eu vou tendo a medida para saber se aquilo que eu estou querendo é uma coisa boa para mim e para o outro. Porque nenhum deles fala que deveremos fazer coisas ruins para os outros. Até mesmo Nietzsche, criticando a concepção comum de felicidade, ele não é espiritualista, mesmo criticando, ele vai dizer que as pessoas se enganam achando que estar feliz é estar bem, não acontecer nada de ruim com elas. Ele diz, Nietzsche vai dizer que isso é uma perspectiva imatura, é das pessoas que são infantis, que precisam o tempo todo estarem sendo acalentadas, não querem sentir dor, não querem passar por dificuldades. Até mesmo Nietzsche, que não é espiritualista, critica essa visão de felicidade temporária, efêmera e enganadora, como é colocada hoje para nossas crianças e nossos jovens. As crianças já chegam para os pais exigindo o que querem, dizendo o que querem. E as crianças, muitas, se revoltam, ficam tristes, os adolescentes, se os pais não derem o que eles querem. Porque eles já interiorizaram que a felicidade é ter o computador mais moderno, é ter o celular mais potente, que a felicidade está na roupa tal, na marca X. E os pais, com a consciência de culpa, imaturos por não terem superado a falta que determinadas coisas fizeram na sua adolescência, acham que doando tudo isso aos filhos, eles vão ser felizes, gratos, amorosos e tem mais, e evoluídos. É um engano da nossa civilização. É um engano grandioso. Gastamos muito tempo para ganhar dinheiro e perdemos muito tempo de convivência afetiva, solidária, espiritual, amorosa com nossos familiares. Uma criança não quer que o pai dê o melhor brinquedo para ela. A criança quer que o pai brinque com ela. Eu assisti um seriado sobre bebês e crianças e que a mãe falava que comprou um carro fantástico para dar ao filho. Comprou aqueles carros de não sei quantos mil, aquele carro todo fantástico. O carro veio numa caixa muito bonita, fabulosa. E a criança de 3 anos, depois de 2 horas, estava brincando com a caixa. Chamando a mãe para entrar na caixa, chamando o pai para entrar na caixa. E ele caiu em si naquela reflexão. Meu filho não sabe realmente quanto custa um brinquedo desse. Eu estou comprando para quem? Porque minha criança está apressando é de brincadeira, de brincar comigo. É com lençol, é com papelão, é fazendo casinha. E isso não implica em dinheiro. Isso não implica em brinquedo caro. E nós estamos nos confundindo. Aquisições com felicidade. E esse equívoco nós vamos pagar caro por ele. Porque nós vamos ver lá na frente o quanto a falta do afeto, da presença, fez na construção da aproximação desses seres que tiveram tantas coisas, tantas aulas e não conviveram sequer com os irmãos e com os pais. Porque o irmão está na aula tal, o outro está na aula X, o outro está na aula Y. Eles nem se encontram, nem sabem brincar juntos, porque não tem tempo. Então essa felicidade precisa ser questionada. A felicidade é força vital, é espírito de luta contra todos os obstáculos. Nietzsche. Ser feliz é ser capaz de provar dessa força vital passando pelos obstáculos. E aí Joana de Anjos vem nos dizer
Desejar-se uma existência física sempre risonha e fácil constitui imaturidade psicológica, estado de infância não vivida, que foi transferida para a idade adulta, porquanto em tudo e em todo lugar o processo de crescimento é como um contínuo parto que proporciona vida, mas que oferece também um quanto de dor. Está no livro Psicologia da Gratidão. Então, desejar uma vida sem dificuldade, todo mundo aplaudindo você, só os amigos colocando elogios no Face, não é? Botando lá o legalzinho, curtindo tudo que você postou, você imaginando que todo mundo, se alguém criticou, pronto, essa pessoa já vai ser excluída. Se alguém disser, ninguém pode pensar diferente, tem que concordar com tudo comigo. Essa infantilidade espiritual, o Espiritismo nos adverte. É bom ouvir os inimigos, porque eles podem até exagerar nos defeitos, mas eles têm coragem de nos dizer, coisa que os amigos não têm. Ficam passando a mão, dizendo devagarinho, e a gente não cresce. Então, querer uma vida sem dor é não saber que somos espíritos imortais, que estamos a caminho da luz, num processo de evolução, através de reencarnações sucessivas, num planeta ainda de provas e expiações. A felicidade nos aguarda, a plena, mas hoje poderemos pensar em como construir essa felicidade cotidiana, um dia após o outro, nos vendo como espírito imortal, os nossos potenciais que precisam ser trabalhados. Então não imagine que a dor, que a raiva, que a dificuldade, que o abandono é por acaso. São oportunidades evolutivas e que a felicidade vai ser construída a partir do momento que eu aceito o desafio de me superar. A cada etapa vencida, ficamos mais fortes. A cada provação superada, a nossa consciência se tranquiliza. A cada perdão que damos, a alma fica mais leve. O perdão é a saúde da alma. Não existe paz interior com a alma oprimida, cheia de revolta, de raiva e de ódio. Pode tomar o remédio que for, a serotonina, a dopamina, a fluoxetina, o que for, ela vai atuar um pouquinho no cérebro. Mas tem uma parte que é do espírito, e somos nós que temos que ter coragem para enfrentar a dor. Eu vou superar essa dor. Estou com raiva. Como é que eu faço para superar essa raiva? Estou para ter um filho, parto, estou morrendo de medo da dor do parto. Sim, mas tem analgesia, tem o parto cesáreo, tem outras opções. Mas se você quer sentir a dor do parto, se prepare para ela. É um desafio. Aquele que aceita superar a sua dor está construindo a sua felicidade. No Livro dos Espíritos, na terceira parte que trata das leis morais, nós vamos ver o capítulo 1, falando sobre a lei divina ou natural. E lá nós encontramos a seguinte informação: que a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, quando nós nos afastamos da lei de Deus, está lá na questão 614, nós construímos, aumentamos as nossas dores, a nossa infelicidade. E os espíritos perguntam, sim, mas onde está escrita a lei de Deus? Se nós perguntarmos os judeus onde está escrita a lei de Deus, ele vai dizer que está na Torá. Se perguntarmos aos islâmicos, eles vão dizer que está no Alcorão. Se perguntarmos aos cristãos, eles vão dizer que a lei de Deus está na Bíblia. Mas na questão lá do Livro dos Espíritos, diz que a lei de Deus está na nossa consciência. E isso é importante a gente saber, por quê?
Porque se está na nossa consciência, ela vai nos dizer: olha, Socorro, você precisa perdoar um pouquinho mais. Olha, Socorro, você está fazendo pior do que Marta. Está se preocupando muito com as coisas materiais. Marta, Marta, tu tens te preocupado com muitas coisas. Uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e eu não posso tirar dela isso. Acumulai tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem e os ladrões não roubam. Jesus está o tempo todo nos dizendo onde devemos construir os valores morais, onde devemos construir a paz de espírito, a consciência tranquila, o bem-estar. Muitas análises já foram feitas nas pessoas que choram demais nos velórios, que caem por cima dos caixões, que se desesperam. Muitos é consciência de culpa, mais do que saudade do parente. É a consciência cobrando: por que é que eu não fiz? Por que é que eu não disse eu te amo? Por que é que eu não fiz a visita? Por que é que eu não atendi o gosto de mãe, de pai, de tio, de tia, de meu filho, de minha filha? Por que vivi tão pouco tempo com eles? Se eu soubesse que ia morrer tão cedo. Quem conhece a verdadeira crônica de Hélio Fraga? Um jornalista que escreveu um livro, Família em Último Lugar, na década de 80. Ele ficou muito famoso com essa crônica que ele fez quando ele foi preencher a declaração do imposto de renda, em que ele teve que tirar o número do dependente, o filho dele de 12 anos, que faleceu acometido de um câncer no cérebro. E ele se lembra dos dias que ele ficou fora de casa, preocupado em comprar apartamento, em comprar o carro, em trabalhar mais. E ele disse que passou a deixar de almoçar em casa porque tinha que trabalhar mais. Não podia dizer não àquele convite da TV. Que passou a viajar mais nos finais de semana e não tinha tempo para a família. E ele disse: se eu soubesse que meu filho ia morrer tão cedo, eu preferia não declarar nada dos bens que eu tenho e ter que deixar lá o nome do meu filho. E ele sai fazendo o seu trabalho de divulgação para as famílias, mostrando o que é essencial. Onde é que está a paz de espírito? No leito de dor, quando pergunto às pessoas: o que é que você gostaria de ter feito na sua vida? Faltando às vezes poucas horas para morrer, dias para morrer, ninguém vai dizer: eu queria ter trocado meu carro a semana passada. Eu queria ter vendido meu apartamento ou comprado um apartamento em Nova York. Não, ninguém diz isso. Eu queria ter visitado meu amigo, ter ficado mais tempo com meu filho, ter feito aquela viagem que minha mãe me pediu, ou a minha esposa me pediu e eu nunca atendi. Ter comprado aquele livro, coisas simples. Elas desejam coisas simples. Eu quero só perdoar. Eu não consegui pedir perdão. Então, a felicidade não está no dinheiro, nós temos que acordar. Ele é uma bênção na nossa vida, principalmente para quem sabe se conduzir com ele. Não está na juventude, na jovialidade eterna, em querer ser eternamente jovem, atrás de tudo que é coisas, achando que a velhice não vai chegar. Vai chegar. Se morrer com 120 anos, ela chega. Alguém deve ter visto um vídeo maravilhoso de um japonês de 105 anos participando de uma corrida de 100 metros, que ele gastou 49 segundos. O campeão mundial chega a 9 segundos, ele gastou 49. Gente, esse homem é um herói. E ele estava lá correndo, 105 anos. Eu digo: meu Deus do céu. A ciência diz que futuramente nós chegaremos a 120 anos, normalmente, está perto. Então, vamos aceitar que é bom envelhecer. É sinal que a reencarnação está funcionando, estamos nos livrando dos acidentes, estamos cuidando mais do corpo. Quanto mais tempo nos livramos do suicídio indireto, não é? Segundo as estatísticas de André Luiz no livro Nosso Lar, a maioria chega desencarnada pelo suicídio indireto. Ou seja, não cuidou do corpo, não cuidou da saúde, tinha raiva demais, tinha mágoa demais, ressentimento demais, inveja demais, ódio demais, vaidade, tudo demais, só de coisa ruim. Então não está na juventude, não está no poder, não está na exuberância sexual, não está em nada disso. Nem mesmo na beleza, nem mesmo no conhecimento, na fama. Em
tudo que a gente acha que é fantástico, genial, maravilhoso, lindo, e vai atrás das mídias. Tem gente que passa 2 horas seguidas olhando tudo no Instagram, 3 horas seguidas, 5 horas por dia, quando poderia estar investindo, focando na sua profissão, lendo mais, se exercitando, aprendendo outra língua, fazendo um trabalho voluntário, participando de grupos de estudo, crescendo espiritualmente, se descobrindo, e nada disso acontece. Então, nós vamos ver que o próprio Evangelho fala dessa resignação, dessa compreensão da vida, que vai nos ajudar. E é o cardeal Marlot, no capítulo 5, que vai dizer, no item 20, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas 3 condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouve no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Ou seja, não é nada disso. Não está. E nós precisamos acordar desse pesadelo que somos bombardeados todos os dias. E nós vamos ver então, na questão 920 do Livro dos Espíritos, pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Completa? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Ou seja, existe a felicidade possível ao nosso estágio. Completa? Não. E ele vai dizer que o egoísmo e o orgulho, que estão neles as fontes de todos os sofrimentos e da nossa infelicidade nessa vida e na vida espiritual. Se pensarmos um pouquinho mais as dores que o egoísmo e o orgulho causam, nós diminuiríamos muitos sofrimentos. Então, se a felicidade não é deste mundo completa, mas nós podemos, como diz o capítulo, buscar essa felicidade. Na questão 922, Kardec continua indagando aos espíritos. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Existe um patamar que poderia se fundamentar, que é possível se construir uma felicidade para todos? E os espíritos responderam: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Com relação à vida material, é a posse do necessário. É claro e evidentemente que para uns, isso vai depender da consciência de cada um, do nível de compreensão, o que é necessário para um, o que é necessário para outro. Mas eu acredito que os espíritos estão falando das necessidades básicas da vida mesmo. São as necessidades básicas da alimentação, da saúde, do desenvolvimento intelectual, do equilíbrio emocional. Um lar, mesmo humilde e simples, mas equilibrado emocionalmente, com alimentação suficiente para que aquelas pessoas possam se nutrir e se desenvolverem. O necessário. Nós temos ideia sim do que é o necessário, não é? Embora tenham perguntado a Chico Xavier o que era necessário, e ele tão sabiamente disse, né? O pão é necessário, a manteiga é o supérfluo. Então, cada um pode imaginar o que é esse necessário para a vida material. Se nós não estamos pedindo demais à vida, ou estamos nos esforçando para ter esse excesso que vai nos prejudicar pela correria, pelo desgaste da energia física e mental, que poderia ser aplicado em outras coisas, pelo tempo que é tirado da convivência afetiva, afetuosa, humana, necessária não só à nossa família, mas à família universal, através do exercício da caridade, da mediunidade, do trabalho voluntário, da evangelização, de
tantas ações solidárias que podem ser feitas quando o espírito não é ambicioso, egoísta, vaidoso e só pensa em conquistas para si e para a sua clã. Quando ele se abre, ele já enxerga esse universo maior e ele já se coloca a serviço da sociedade para construir coisas melhores. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Como é que se constrói uma consciência tranquila? Se os Espíritos nos dizem que a lei de Deus está inscrita em nossa consciência, então eu preciso ter tempo para ouvir a consciência, para refletir. A oração permite isso. Quando nós oramos, nós temos tempo para que essa consciência haja, para que a inspiração chegue, para que a intuição se expresse. Nós vamos ter tempo para isso. A vida tranquila se faz como? Como é que se constrói uma vida tranquila? É uma boa pergunta para a gente fazer. Na minha vida não tem condição. Será que não tem? Será que eu estou preocupado em conseguir uma vida tranquila? Será que eu sou aquela pessoa que é fiscal da vida alheia? Que todo mundo tem que fazer a comida do jeito que eu faço. Tem que dançar do jeito que eu danço. Tem que falar usando as mesmas metáforas que eu uso. Tem que amar e expressar o amor com palavras e com gestos do jeito que é o meu. Olha quanta arrogância nossa. Quando nos colocamos assim, com certeza, nós não estamos deixando a consciência tranquila acontecer. Porque nós estamos estabelecendo padrões de comportamento para nós e para os outros. Então, meu amigo não se comporta do jeito que eu quero, não é meu amigo. Qualquer coisinha que o outro faça que não estiver de acordo com a minha cartilha, eu já estou infeliz. Eu já estou agindo de forma inadequada. Então, ser fiscal da consciência alheia não vale. A lei de Deus é para ser analisada cada um em per si. Tá certo? A consciência tranquila só se constrói quando eu faço aquilo que eu já sei que eu devo fazer, o que eu deveria fazer. A consciência tranquila só se estabelece quando eu escuto o meu coração e eu já sei o que é que ele pede. Quando eu não faço, eu gero um choque da consciência com as minhas atitudes e, segundo Joana de Ângeles, eu vou desencadear doenças e conflitos. Segundo Joana, no livro Autodescobrimento, capítulo 1, Energia, Matéria, ela vai falar sobre isso. O que são as doenças? É o choque entre a consciência que já pede que eu possa dar o perdão e eu não dou. Eu jogo tudo isso em cima de mim e eu vou gerar doenças. As doenças aparecem quando as mágoas, os ressentimentos não são superados e eu jogo tudo isso no meu organismo e vou gerar doenças. E eu vou começar a ser infeliz. É quando eu junto as experiências negativas desde a infância que eu não superei. Ainda hoje eu estava dando esse exemplo. Lá na infância, esse menino é burro. Ó, menino burro, não faz isso não. Ó, imbecil, tem gente que é mais grosseiro, né? O imbecil, né? E aí a criança grava. Chega na adolescência, na escola, ele erra no trabalho em grupo, aí o colega chama ele de burro de novo. Aí ele vai mais adiante, chega no ensino médio, outra experiência traumatizante, alguém também disse que ele era incompetente. Mas tu só tira nota baixa nessa disciplina, tu é burro, hein? Aí ele vai para o primeiro emprego, vai fazer entrevista, chega lá, não passa. O que é que ele conclui? Naquela hora que ele recebeu aquele não, ele vai juntar tudo que ele tem guardado, de que ele é burro, de que ele não consegue, aí ele vai juntando. Chega lá na frente, numa outra situação, acontece uma coisa, essa pessoa pode desistir até de estudar. Ela foi juntando. Joana diz que nós não devemos juntar esse lixo mental. Mágoa e ressentimento, bateu, é teu, tira, joga fora, trabalha, elimina, perdoa, libera essa energia, não guarda. Aí toda vez que a gente vê a pessoa, se lembra,
Está errado, não lembra, muda. Pensa noutra coisa que a pessoa tem. Tenta superar essa dificuldade. Porque nós vamos gerar essas doenças. Então, esse choque que a consciência está pedindo o estágio evolutivo. E nós nos deixamos levar pelo mundo lá fora que pede um estágio bem inferior. Sua alma já está pedindo um estágio de desprendimento dos bens materiais. Mas o mundo está alimentando e você se deixa levar. Vai gerar dores na alma. Então essa consciência tranquila, nós só vamos conseguir quando começarmos a ouvir a consciência. O que ela está pedindo? Eu não vou dar não a essa pessoa porque eu ajudo e não adianta de nada. A lei disse isso. Onde é que está escrito em Jesus que diz que você só dê se a pessoa for boazinha? Só ajude se ela lhe agradecer. Só ajude se você achar que vale a pena. Está isso no Evangelho? Encanto nenhum. E nós fazemos isso constantemente. Não adianta ajudar não. Não vale a pena não, viciado. Não vale a pena não, é isso. Não vale a pena não, é aquilo. E nos colocamos como julgadores da consciência dos outros. Nós não somos capazes. Só a nossa, e olhe lá. Então essa consciência tranquila para ser desenvolvida, é preciso nós estarmos pensando. O que é que a minha consciência já pede? Que eu dê o perdão. Mas eu não consigo. Essa pessoa é muito ruim, não vale a pena. Mas você não está dando perdão, não é porque vale a pena para ela não. É porque vale a pena para mim. Sou eu que preciso exercitar o perdão. Ela vai receber e pode mudar ou não, vai depender do destino dela, da vontade dela, do processo evolutivo dela. Eu tenho que dar conta do meu. Então essa consciência tranquila tem que passar, gente, por um autodescobrimento, por uma vontade de se conhecer. Senão eu não consigo parar para saber o que é que a minha consciência está me pedindo. E o outro item que os Espíritos responderam tão sabiamente, né? A fé no futuro. Porque as pessoas que têm essa consciência de que nós estamos aqui, elas já deram um sentido à existência. Qual é a finalidade da vida? É uma bênção. Estar vivo é a melhor coisa que pode acontecer para um espírito em processo evolutivo, é estar reencarnado. Quando eles estão no plano espiritual, eles estão lá só juntando méritos, planejando para a próxima. Estou aguardando fulano chegar, porque a gente vai descer junto. Estou aguardando meus filhos. É só planejamento. Por quê? Porque o processo mesmo se dá aqui, gente. Nós estamos matriculados na Universidade Terra. Mas tem gente que não quer ser aluno. Está rejeitando. Nós precisamos aceitar essa condição de sermos alunos do planeta. Estamos aqui num processo evolutivo. Então, quem já acredita na vida futura é porque é cristão. E se for um cristão espírita, maravilha, tem pano para manga, gente. Tem pano para manga, para babado, para tudo. Para dizer para a gente que a dor não chega por acaso, é o momento de evolução. É o momento de tirar do perispírito a energia densa que nos fez sofrer no plano espiritual por muito tempo. E agora, graças a Deus, é só uma doençazinha, vamos cuidar dela. É só um câncerzinho, conversa com ele. Meu filho, você vai sair. Eu não quero você aqui. Ou se não, fique aí bem quietinho, porque eu quero viver. Eu quero fazer as pazes com a minha família. Eu quero amar mais. Eu quero crescer. E para crescer eu preciso estar vivo. Meus ossinhos se organizem. Vocês têm que melhorar. E manda energia saudável para tuas células, para teus ossos, para teu organismo. E isso funciona. Joana vai dizer que nós somos o que pensamos. E que as células são organismos vivos que recebem as nossas ordens. Se você começa a dizer, meu braço não presta, esse braço não serve para nada, ele não vai servir mesmo não. Meu joelho está ruim, meu joelho, ele vai ficar pior. Começa a dizer, se eu chegar ali para fazer uma prece, eu vou cair naquele batente. Se você subir, cai mesmo. Você não disse? Você ordenou. Então, Joana de Anjos vai dizer, olha, o pensamento é o construtor da nossa harmonia, do nosso crescimento. Por isso que orar faz bem. Senhor, manda luz. Senhor, quero luz. Ainda semana passada, os médios videntes ficam vendo, vocês assistindo a palestra e os espíritos saindo, dando passe num, dando a ideia boa ao outro,
Eles fazem o amor, a caridade todo instante, minha gente. Eles não escolhem hora, não. A misericórdia divina é uma maravilha. Eles nos ajudam sem nós nem chamarmos e pedirmos. Imagina nós chamando. Quando chamamos, está lá no livro dos Espíritos. Tudo que a gente pedir para superar, para ser ajudado, se for questão moral e espiritual, não nos é negado. Então, para passarmos por esse processo de nos ajudarmos, de deixarmos a consciência fluir melhor para a gente se perceber, é preciso fazer o que está lá na questão 919. Qual meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Porque se eu deixo o mal chegar até mim, eu não vou construir a minha felicidade. Porque se eu der um tiro em alguém, na verdade, eu dei um tiro no meu perispírito. A energia pode até a bala matar aquela pessoa, mas ela também me atingiu. O mal que eu desejei a alguém pode até gerar uma dorzinha de cabeça lá no outro. E se ele rezar, nem chega. Mas aquele mal que foi formulado aqui, no coração e na mente, prejudicou primeiro a quem? Aqui. Então, qual é o meio prático e eficaz para vencermos, para resistirmos à atração do mal? É preciso se descobrir, porque tem gente que se acha bonzinho demais. Não, eu sou muito bom, eu sou muito caridoso, eu sou muito bom, eu sou uma pessoa muito boa, eu ajudo a todo mundo. E não consegue enxergar que até uma crítica que a gente faz numa hora inapropriada, eu posso gerar lágrimas noutra pessoa. Eu posso gerar o desestímulo dela até de viver. Depende da intensidade das palavras, da fragilidade de quem ouve, dos obsessores ali também ajudando, de tanta coisa junta. Então eu preciso me conhecer. E aí Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Jung vai dizer uma frase muito bonita sobre essa questão da reflexão interior. Ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, só rezando, Senhor, manda luz, Senhor. Mas sim por tornar consciente sua escuridão. Nós só vamos nos iluminar quando realmente conhecermos quais são os nossos maiores defeitos. Onde é que nós podemos cair nessa encarnação e chegarmos lá fracassados? Quais são os nossos erros? Quais são as nossas omissões? O grupo familiar que foi formado para a gente crescer amorosamente, nós estamos construindo isso? A casa espírita, que nós nos reunimos como trabalhadores, que fracassamos no cristianismo, nas suas diversas expressões, e a gente volta para ficar tudo juntinho, e a gente fica evitando fulano, evitando Beltrano. Eu não vou para aquela tarefa para não ver cicrano, eu não vou para aquela outra, eu vou deixar aquela casa, e a gente corre, porque a gente não se conhece, porque nós temos dificuldade de nos enxergarmos, e é fácil ver no outro. Então, o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso moral individual. Se eu acho se eu não me vejo como orgulhosa, como é que eu vou vencer o orgulho? Se eu não descubro em mim onde está a minha inferioridade que precisa ser trabalhada, como é que eu vou trabalhar? Então, Joana está certa. A sua grande missão nesse momento de transição planetária, ela veio nos trazer uma reflexão muito grande para nós espíritas. Não basta, meu tempo está encerrando, não basta ler o Evangelho, fazer uma atividade, desenvolver a mediunidade, chegar aqui e falar do Evangelho. Tudo isso ainda é muito mais simples do que se transformar. Transformar exige muito mais de nós. E a primeira virtude é a humildade. Precisamos nos humildar-se. Reconhecer que temos falhas, muitas. Mas olhar sem aquele olhar de desespero, de martírio interior. Eu não sirvo para nada, então eu não vou fazer palestra porque eu não faço ainda.
eu não vou ser da passe porque eu ainda não sou uma pessoa evoluída. Não, não é isso. Também é infantilidade. O que ela nos chama é para a gente se descobrir. E ela diz no livro O Homem Integral: o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Então não é só eu me conhecer, mas eu preciso também saber da minha realidade emocional, das aquisições espirituais, quais são as minhas aspirações legítimas, qual é a minha identificação com Deus, com o bem, onde é que eu sinto que a minha energia flui e que ela faz bem ao outro, eu devo investir. Isso é se conhecer. Eu acho que é melhor a minha energia ser canalizada para o passe. Não, eu acho que é melhor para a mediúnica. Não, eu acho que é melhor se descobrir onde eu consigo gerar prazer espiritual na minha alma e na alma do outro. Não é fazer o bem por fazer, chegar aqui e fazer correndo e não olha para ninguém e não se sente bem. Não é isso. É esse bem-estar espiritual. É se conhecer quais são as minhas vontades espirituais, o que é que eu preciso, com o que é que eu me identifico. E para isso eu preciso ler. Eu preciso estar estudando nos grupos de estudo. Eu preciso estar conversando com as pessoas. Eu preciso estar me ouvindo. Saber se eu estou numa fase mais ansiosa, ou mais deprimida, ou mais triste, ou com mais mágoa. Me conhecer para trabalhar as emoções, como ela disse, a nossa realidade emocional. É preciso saber. E ela continua para eu finalizar. A experiência do autodescobrimento faculta-lhe identificar os limites e as nossas dependências, as aspirações verdadeiras e as falsas, porque existem aspirações falsas que vão nos enganar e vão nos tornar infelizes. Os embustes do ego, as vaidades e as imposturas da ilusão de toda sorte. Também no livro Autodescobrimento. Então nós vamos entender que há essa necessidade e que a doutrina espírita nos convida para esse bem-estar espiritual. Eu preciso me conectar e me sentir bem com uma prece. Eu preciso me conectar e me sentir bem ouvindo uma palestra, assistindo a um curso, participando de uma atividade, e aquilo ali vai me renovando. E eu vou encontrando energias para poder superar o meu trabalho difícil, a minha convivência talvez ainda dolorosa, os impedimentos que eu trago interiormente. E eu vou me trabalhando dizendo: Senhor, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Eu quero me ajudar nesse crescimento. Porque as maiores alegrias e felicidades que levaremos da vida vai ser o bem que fizermos aos outros. Quando o Dr. Bezerra de Menezes desencarnou e que acordou no plano espiritual, a irmã Celina vem recebê-lo. Que bom, Dr. Bezerra, o Senhor já chegou. E eu trouxe um recado de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, dizendo que você já pode ir para outras esferas. Que você agora vai desfrutar da alegria dos justos, dos amorosos, daqueles que viveram bem na terra. E aí ele começa a ouvir um bocado de vozes vindo lá fora. E ela pergunta: Doutor Bezerra, eu queria saber do senhor, qual foi a sua maior felicidade na terra? E ele diz: foi a alegria de servir. E ele escuta as vozes. E ela chama para que ele vá até a janela daquele lugar onde ele se encontra no plano espiritual, numa instituição. E quando ele olha uma multidão aplaudindo, chamando o nome dele, dizendo palavras maravilhosas de agradecimento, e ela diz: mas irmã Celina, ele diz: irmã Celina, quem são essas pessoas? Ele diz: esses são todos os anônimos que você auxiliou sem você saber. Quando você doutrinou nas reuniões mediúnicas, quando você levou a palavra de consolo para encarnados e os desencarnados que o viram, são todos aqueles que você
com os seus gestos, com os seus sentimentos, com as suas atitudes, com as suas orações, você consolou até sem saber na terra. Então, meus irmãos, essa é a grande mensagem que a doutrina espírita vem nos dizer. Nos lembrando, Jesus, de que vale ganhar o mundo e perder a alma. Tem tanta gente ganhando tanta coisa e se perdendo por falta de tempo para si, para orar, para conviver bem, para refletir sobre a vida, para encontrar a paz, para construir a sua consciência tranquila, mesmo tendo fé no futuro. Não nos equivoquemos, poderemos trilhar um caminho inadequado. Que Jesus nos abençoe, que nossos anjos da guarda nos inspire durante o sono, para que a gente tenha essa consciência de caminhar de forma mais leve, construindo esse bem-estar interior, essa alma mais serena, mais tranquila, porque está procurando Deus todos os dias e está procurando se melhorar. Muita paz para todos nós e muito obrigada.